Bom, meus queridos alunos, vamos à correção das atividades do PET, volume 2, semana 2. Primeira atividade aí, olha, é uma bobina contendo 2.000 metros de fio. Então, comprimento inicial dela, 2.000 metros de fio de cobre. Teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Temperatura inicial, 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja de 10 graus Celsius, ó, houve uma queda de temperatura, tá certo? Esta nova medida indicará, aí foi dado o coeficiente de dilatação linear, que é 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Vamos ver qual foi a variação do comprimento desse fio nessa variação de temperatura. Lembrando aqui que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura foi temperatura final 10 menos a inicial 35. A variação de temperatura foi de menos 25 graus Celsius. Tem que fazer isso aí, ó. Bom, colocando os dados lá, gente, a dilatação sofrida é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ao coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura. A variação sofrida vai ser comprimento inicial, 2.000 metros, ó, 2.000 metros, vezes o coeficiente, 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, menos 25. Eu vou colocar isso aqui em potência de 10, que facilita para a gente trabalhar. Ó. 2 vezes 10 a terceira, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes menos 25. Multiplicando os coeficientes, gente, ó, 2 vezes 1,6 vezes 25, né, ou 2 vezes 25, 50. 50 vezes 1,6 dá 80. Vai ficar menos 80 vezes 10. Aqui, multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e faço adição algébrica dos expoentes. Mais 3 com menos 5, menos 2. Tirando a potência de 10, menos 2, vou colocar aqui, ó, deslocar a vírgula duas casas, vai ficar 0,8 metros. Isso aqui quer dizer, gente, que houve uma redução no comprimento, redução ou uma contração de 0,8 metros, aproximadamente 1 metro. Reduziu 1 metro do comprimento inicial. Vamos ver as opções. A letra A já vem com a opção correta, ó. Olha lá, ó. 1 metro a menos. A letra B, a gente já descarta porque não aumentou o comprimento. A letra C a gente descarta porque houve variação no comprimento. A letra D tá 20 metros a menos, é muita coisa, né? 20 metros a menos é muita coisa. A letra E, 20 milímetros a mais. Se tivesse sido 20 milímetros a menos, seria uma opção correta, ok? Tira um print aí, faça a correção, tá bom? Olha aí a anotação direitinho, tá? Beleza? O número 2 aí, olha. Número 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. O comprimento medido nesta situação em relação ao medido anteriormente será... Olha, gente, se eu colocar
coloquei uma régua metálica dentro do congelador, a régua teve as suas dimensões reduzidas, ela contraiu. Então, se eu vou usar ela para medir o lápis de novo, o lápis vai ter um comprimento, ele vai aparecer com um comprimento maior. Então, olha aqui, ó, número 2, de cara, a letra A já está com a resposta certa. Maior, porque a régua sofreu uma contração. Beleza? Então, tá aí. Vamos ao número 3. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20. Olha, tem uma placa retangular que mede 10 centímetros por 20 centímetros. Bom, a temperatura de 0 graus Celsius. Temperatura aqui, 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, olha, o coeficiente de dilatação linear vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Determine, letra A, a área da placa a 0 graus Celsius. Olha, calcular a área da placa a 0 graus Celsius vai ser base vezes altura. A área da placa vai ser 20 vezes 10. A área da placa é igual a 200 centímetros quadrados. Tá aí, ó. Resposta da letra A. Tá certo? Da letra B, vamos fazer aqui em cima. A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Eu quero a variação da área com uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Bom, para calcular a variação da área, eu tenho que calcular o coeficiente aqui, ó, que é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. O coeficiente vai ser 40 vezes 10 a menos 6, tá? Agora eu vou jogar lá na formulazinha. Variação da área é dado pela área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. A variação da área vai ser área inicial, 200, vezes o coeficiente, 40 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 50. A variação da área vai ser, olha, vou fazer aqui para você, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40. Vou colocar o zero aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deu o quê? 400 mil vezes 10 a menos 6. Tirando, vai ficar, tirando a potência de 10, desloco a vírgula aqui 6 casas, vai ficar 0,4 centímetros quadrados, tá certo? Bom, tá aí, calculei a variação da área. Depois da letra C, pergunta, a área da chapa, a área final da chapa, olha, a 50 graus Celsius. A variação da área é dada pela área final menos a área inicial, não é isso? A área final vai ser a área inicial mais a variação de área. A área final vai ser igual a 200 mais 0,4. A área final, 200,4 centímetros quadrados. Tá aí, ó. 200,4 centímetros quadrados. Deu para vocês verem aí, pessoal? Não vão procurar as coisas na internet, fazer as coisas erradas, que eu já vi, que já teve aluno que já mandou atividade feita e esqueceu de que o coeficiente linear é 20 e o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear, ok?
Bom, outro aqui, ó, número 4. De quanto é a variação do volume? Eu quero saber qual vai ser a variação do volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada. A variação de temperatura foi de 70 graus Celsius. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume, então olha o volume inicial antes de ser aquecido, 125 centímetros cúbicos. E que o coeficiente de dilatação volumétrico, aqui já foi dado o coeficiente de dilatação volumétrico, 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Aqui eu já tenho o coeficiente, tá certo? Aplicar a fórmula direta, ó. Variação do volume é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. ΔV vai ser volume inicial, 125, vezes 60 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 70. ΔV vai ser igual, fazendo o produto aqui, ó, dos coeficientes, dá 52.000, aliás, 525.000 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Tirando a potência de 10, ΔV vai ser igual, desloco a vírgula 6 casas, ó, 0,525 centímetros cúbicos. Esta foi a variação do volume. Olha aí, ó, 0,525 centímetros cúbicos. Tá dando reflexo aí, gente? Tá dando para ver direitinho, hein? Tá dando para ver? Então tá bom. Vamos para o outro aí. Olha, pessoal, esse aqui eu acho que tem várias formas de responder isso aqui, ó. Ó, 3 potes de cerâmicas estão encaixados um dentro do outro, sendo A, B e C, conforme mostra na imagem ao lado. Indique quais os potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando o princípio da dilatação térmica, em qual ao se aquecer, o material, suas dimensões aumentam e, ao resfriar, suas dimensões diminuem. Presta atenção aqui, gente. Se eu resfriar, ó, resfriar, o A e o C, o B solta, tá certo? Se eu resfriar o A e o C, se eu resfriar o A, vamos analisar aqui. Se eu resfriar o A, o B solta, o B sai, certo? Vamos raciocinar aqui. Bom, B saiu. Se eu resfriar o B, né? O C solta, o C sai, certo? Bom, agora, fazer juntamente, né? Se eu fizer ali, ó, se eu resfriar o A e o B junto, ó, resfriando, A e B juntos, o C solta, correto? O C solta, tá certo, gente? Se eu aquecer, o B e o C juntos, o A solta. Então, aí tudo vai depender de se você for fazendo por partes. Eu interpretei assim. Cada um tem a sua interpretação aí, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vamos estudar, gente. Vamos aproveitar nosso tempo.